a repetição produz segurança. Não adianta nada nós queremos ouvir sempre uma novidade se eu não aprendo algo. E eu só vou aprender aquilo que eu repito, que eu medito, aquilo que eu volto. Para que eu possa aprender, eu preciso meditar na mesma coisa até aquilo entrar no meu coração. E por que é necessário nós aprendermos? Eu só aprendo aquilo que eu pratico. Se eu não pratico, eu não aprendi. Então, quando aquilo entra na minha vida e eu passo a viver, é porque de fato eu aprendi. Então, queridos, eu preciso repetir, eu preciso meditar. E a Bíblia vai continuar aqui ensinando o porquê que eu preciso aprender. Versículo 2 vai dizer: tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão. Ele está dizendo: cuidado com a falsa religiosidade. A circuncisão era a aliança do judaísmo, a aliança, um sinal, era até redondo mesmo, um sinal de Deus com os homens. E ele está dizendo: cuidado com a religiosidade, porque o foco da religiosidade é a performance humana. O religioso, ele sempre está pensando o que eu tenho que fazer para ser salvo. Mas nós aprendemos que não é o que eu faço que me salva, mas é aquilo que Cristo fez por mim na cruz que me salva. Então, quando a gente vai olhando isso aqui, versículo 3 vai explicar quando nós eles somos a própria circuncisão. Todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne, nós somos a circuncisão. Cristo em nós é a aliança, o sangue de Cristo sobre nós, que nos faz merecedores da salvação. Nós somos a circuncisão, e nós que adoramos a Deus pelo Espírito de Deus. Adorar a Deus em Espírito e verdade. Queridos, essa palavra foi uma das palavras que me salvaram. Quando eu estava em crise, Deus permitiu eu passar um tempo de crise na minha vida. De 1 ano e meio a 2 anos, eu vivi perturbado, imaginando que eu era condenado ao inferno e que não tinha jeito. Por muitos meses, eu fiquei acordado de madrugada, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, pedindo o seu perdão e dizendo: Senhor, deixa eu morrer, não, porque eu não tenho a segurança da salvação. E Deus aí começou então a me ensinar, porque quando eu me converti, eu entrei numa falsa religiosidade. Quando eu voltei para Jesus, melhor dizendo, eu vivi uma vida errada. Eu bebia, eu fumava, eu ia para as farras. E aí, quando eu abri mão disso tudo, por eu gostar muito disso, eu pensei: agora eu sou salvo. Parei de beber, parei de fumar, parei de papar, sou salvo. Até que eu me lembrei, eu aprendi, eu vi na palavra que pecado não é só beber, fumar e ir para as farras. Pecado é murmurar, pecado é mentir, pecado é você pensar mal dos outros. A gente peca quando a gente omite, a gente peca por cumplicidade, quando a gente ri daquilo que não convém, quando a gente participa de conversa torpe, quando a gente fala o que não deve, quando a gente faz o que não deve, quando a gente pensa o que não deve. Quando eu deixo de buscar a Deus, eu estou pecando. Quando eu sei fazer o bem, não faço, eu também estou pecando. E quando eu me deparei com essa realidade, eu falei: lascou-se tudo, porque agora eu não vejo jeito de ser salvo. E aí eu fiquei em crise ali, 1 ano e meio, clamando a Jesus, porque eu estava buscando confiar na minha performance, na minha carne. Não é a minha performance que me salva, é o que Cristo fez por mim na cruz do
ao conhecimento em Cristo Jesus. O que é isso? Deus estava meditando no meu coração que Paulo fez o que fez. Paulo foi o maior apóstolo. Hernandes Dias Lopes fala em seu livro que depois do Pentecostes, o feito que mais causou impacto na igreja foi a conversão de Paulo. Paulo, ele mudou a direção do cristianismo. Antes de Paulo, o cristianismo estava concentrado apenas nos judeus. Depois que Paulo se converte, ele vai fundando igreja no meio dos gentios, ele atravessa o mundo pregando o evangelho da graça de Deus. Esse homem, ele funda igreja, ele prega para reis, para autoridades, ele prega para pessoas simples. Esse homem não para de fazer a obra. E o que movia esse homem? Deus mostrou isso através desse texto. Era um homem que estava perdido de amor por Deus. O que nos move, a maior força que nos move é o amor por Deus. Queridos, você pega uma mãe, por exemplo, que ama o seu filho. Se o filho dela estiver precisando de uma coisa, ela atravessa a riga d'água, ela para o trem no peito, ela encara a onça, porque ela ama o filho dela. Então aquilo que nos move não é a nossa performance religiosa, mas é o nosso amor por Deus, que vai nos fazer coisas surpreendentes. O que passa disso é uma performance religiosa. Querido, lembra do Salmo 1, diz: bem-aventurado, muito feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu quê? Prazer está na lei do Senhor, e em sua lei medita de dia e de noite. Ele medita de dia e de noite na lei do Senhor. Ele não anda segundo o conselho ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque ele tem prazer em Deus, porque ele ama a Deus, porque ele tem uma paixão intensa por Deus. Então isso para ele não é difícil, não é difícil orar, não é difícil meditar na palavra, porque ele tem paixão pela presença de Deus, querido. É isso que nos move, e não a nossa performance religiosa. Não, porque eu sou pastor e eu tenho que orar 2 horas por dia para mostrar que eu oro muito. Eu tenho que ler 10 capítulos da Bíblia por dia. Eu leio primeiro e estou lá: meu Deus, falta a mão dele. Meu Deus, Deus não recebe isso. Aí eu não vou orar 2 horas hoje. Meu Deus, meia hora. Deus não está preocupado com a minha performance. Deus está preocupado se o meu coração é apaixonado dele. Deus está preocupado se eu amo, se eu quero desfrutar da presença dele, da comunhão com ele. Deus, ele está olhando para mim e ele quer isso, ele quer gerar amor no meu coração. Romanos 5:5 fala que o amor de Deus é derramado em nossos corações pela obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é nos fazer amar ainda mais a Deus. É como dizer: Senhor, assim como a costa suspira pelas águas, eu tenho sede de ti, eu quero mais de ti. Senhor, assim, ó Pai, como o passarinho encontrou seu ninho, eu encontrei os teus altares. Ali eu estou seguro, ali eu me sinto amado, ali eu me sinto protegido. É ter um amor intenso por Deus, querido. É ter uma paixão intensa, algo que é gerado pelo Espírito Santo. E aí deixar de andar segundo o conselho ímpio, ou me deter no caminho do pecador e assentar na roda do escarnecedor, não vai ser sacrifício para mim, vai ser um prazer, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos amar cada dia mais o Senhor. Nós precisamos que o Espírito Santo, Senhor, eu preciso estar desesperado pela tua presença. Eu preciso viver uma vida que eu não estou disposto a abrir mão da tua presença. Querido, não seja um religioso, não
Se relacione com Deus a partir da sua performance. Não se esforce, mas busque em Deus mais amor para fazer aquilo que lhe agrada. É isso que Deus espera de nós. Querido, uma vez uma pessoa que eu estava discipulando, conversando, ela falou assim comigo: pastor, se eu te falar uma coisa, você não fica bravo comigo não? Eu falei: de forma alguma, pode falar. Ela falou: pastor, eu não confio em Deus. Eu falei: mas Deus não vai te punir por causa disso. Você não conhece Deus. A gente só confia em quem a gente conhece. Eu falei: você está dando os seus primeiros passos. Você está vindo para a presença dele agora. Não tem como você confiar mesmo. Mas Deus vai se revelar para você. E quanto mais ele se revelar a você, mais você vai ver que ele é digno de confiança. É um Deus que nunca vai te desamparar. É um Deus que nunca vai te abandonar. A gente abandona Deus, Deus não nos abandona. A gente se afasta de Deus, Deus não se afasta de Deus. Ele morreu para nos aproximar do Pai. Queridos, Paulo está dizendo que ele considera tudo como perda, comparado, versículo 8, a superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus. Esse conhecimento é muito mais do que um conhecimento intelectual, é um conhecimento de intimidade, de confiança, de comunhão. Por exemplo, meu filho, ele me conhece, mas ele me conhece porque ele leu uma apostila sobre mim, porque ele estudou a meu respeito. Não, ele me conhece porque ele convive comigo, e porque ele convive comigo, ele confia em mim. Ele sabe, se ele subir aqui e eu estiver por perto, ele abre os braços e joga, porque ele sabe que eu vou correr e vou segurar ele. Agora, essa confiança é gerada através da intimidade. Quanto mais você tiver intimidade com Deus, mais confiança você vai ter nele, mais fé você vai ter nele. Então nós precisamos crescer nessa comunhão. Eu preciso falar: Senhor, gera em mim mais amor, porque aquilo que eu faço não pode ser fruto de uma performance religiosa. Porque eu sou pastor, eu tenho que fazer. Porque eu sou diácono, eu tenho que fazer. Porque eu sou líder de grupo de comunhão, eu tenho que fazer. Porque eu sou membro da igreja, eu tenho que fazer. Não, eu faço porque eu amo. Eu faço porque o Espírito de Deus, ele me torna a cada dia mais apaixonado pela presença dele, mais apaixonado por ele que morreu na cruz por mim. Queridos, muitas vezes para nós é muito difícil de deixar alguma coisa por Deus, ou de fazer alguma coisa por Deus, porque na verdade está faltando amor nos nossos corações por Ele. A gente está mais apaixonado no mundo e naquilo que Ele pode nos oferecer do que em Deus. Queridos, nós precisamos entender que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4 fala sobre isso: fiéis não sabeis que a amizade com o mundo constitui-se inimizade com Deus. E é com ciúmes que Deus zela por vós. O Espírito Santo tem ciúme de você. Ele não quer dividir o seu amor com o mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo e tudo que há no mundo, porque a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba do mundo prospera no mundo. Ora, tudo que há no mundo passa, mas aquele que permanece em Deus durará eternamente. Querido, não viva esse amor ilusório, esse amor de ilusão.
estranho, eu não consigo largar ele. Por quê? Porque eu estou preso no laço de amor. O amor dele me envolveu de tal forma, não tem como largar esse Deus que é amor. Deus que é amor. Eu preciso ter o amor dele na minha vida para que eu possa amá-lo como ele me ama. Eu devo amar o próximo como ele me ama. Ele não fala? Novo mandamento dos novos, que vos ameis uns aos outros, não como a ti mesmo, mas como eu vos amei. Então, se eu tenho que amar o próximo como ele me amou, eu imagino que eu amo a Deus. E como que Deus me amou? Ele se sacrificou por mim. Então, se ele morreu por mim, eu posso morrer por ele. Se ele morreu por mim, eu posso entregar minha vida para ele. E é por isso que o versículo 9 vai dizer: e ser encontrado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé. Ou seja, eu recebo a justiça de Deus, Deus me concede a justiça dele. Não é a minha justiça que me salva, mas é a justiça que Deus me outorgou, me concedeu, me atribuiu, por causa da obra de Jesus na cruz. Querido, imagina uma coisa. Imagina que você tivesse um amigo na sua infância e vocês iam almoçar juntos. Se vocês saíam finais de semana, iam pescar juntos, estava sempre junto. Aonde um estava, o outro estava. Estavam lá jogando bola, ou indo na casa do amigo, um dormindo na casa do outro. Vocês cresceram numa intimidade enorme. Só que quando fizeram 20 anos de idade, ele mudou. E ele ficou 15 anos fora. Você vai perdendo contato. Aí de repente você está com uma causa na justiça. E você chega lá no dia da sua audiência. E você senta diante do juiz. E quando você vê o juiz que vai julgar a sua causa, é aquele seu amigo. O que você ia fazer naquele momento? Você abriu um sorriso, né? Fala, rapaz, você que vai julgar minha causa, o que você pensa? Ele vai olhar com mais carinho. Ele sabe que eu não sou mutreteiro, que eu estou aqui de esquema, ele me conhece, vai criar comigo. Ele vai olhar minha causa com mais carinho. Ele não vai julgar de qualquer jeito. Isso queria te gerar uma segurança. Você já parou para pensar que você pode ser amigo íntimo daquele que vai julgar vivos e mortos, daquele que vai julgar o nosso destino eterno, daquele que tem o nosso futuro em suas mãos? Quanto mais íntimo você for dele, no dia que você estiver diante dele para prestar conta de suas causas, você vai abrir um sorriso e dizer: eu sei que eu posso confiar, eu sei que ele está olhando para mim com carinho. Por quê? Porque eu não sou estranho a ele, eu sou amigo dele. Eu sei que ele vai me salvar. Lembra daqueles que foram condenados em Mateus 7? Quando Jesus fala assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço, mas você conhece. Quanto mais intimidade nós temos com ele, mais ele nos conhece, querido. Eu preciso conhecer Deus cada dia mais. Eu tenho a necessidade, eu tenho a necessidade vital de cada dia conhecer mais esse Deus. Eu preciso me aproximar dele a cada dia, querido. E nós precisamos. Não dá para viver uma vida distante dele. E quanto mais você conhece Deus, mais você sabe o que
vou lhe perdoar em nome de Jesus. Não dá para nós sermos cristãos almáticos ou cristãos movidos pela carne, cristãos carnais. Existem três tipos de cristãos: o cristão carnal, o cristão almático e o cristão espiritual. Adivinha qual que Deus quer que nós sejamos? Então eu não posso andar pelos sentimentos nem pelos impulsos. Eu tenho sentimento que se eu ser um cristão almático, você ser um cristão dodói. É sempre um problema, já viu? O sujeito sempre está. Você vai chegar lá, eu sempre contadinho. Eu sou a vítima. Tá na alma. Eu vou pagar na Facebook. Ninguém aguenta mais meu vídeo da loucura da lamentação, né? Cristão almático. Não vou na igreja hoje. Não vou não sei o quê. O cristão carnal tem a festa, você já sabe que ele vai aparecer na igreja. Eu já te falei. O cristão carnal, meu filho, começou lá, começou o mês de setembro aqui na atividade, começou a tocar o tambor da igreja. E já está oriçada, né? Já começa em agosto para setembro, o peso da consciência é menor. Né? Porque ele é movido a impulso. Que Davi, ele foi movido a impulso. Davi, ele olhou para Batseba. O corpo dele desejou Batseba. Ele olhou para os soldados, não, pega a traz ela. Ele foi no instinto, no impulso, se deitou com Batseba. Depois que ele saciou o corpo, o desejo do corpo, aí Batseba manda um recadinho para ele: ó, fiquei grávida. Aí agora a alma dele entra em ação. A alma dele começa: o que eu vou fazer para encobrir esse pecado? Aí chama o marido Batseba, tenta convencer ele de se deitar com ela, para o filho ser, para ele assumir o filho de Davi. Ele não se deita, ele vai lá dar um jeito de matar. Aí arquiteta tudo com a alma. Cristão manipulador, almático, cheio dos esquemas. Tem gente que é cheio dos esquemas com Deus, né? Eu vou fazer assim, que Deus vai ter que abençoar assim. Davi estava cheio dos esquemas. Aí Natan vai lá e confronta Davi e fala: você pecou, e Deus vai te castigar. E quando ele fala lá tudo para Davi, Davi fala: eu pequei contra o Senhor. Aí ele diz assim: Senhor, eu pequei contra ti somente, de maneira que serás tido por puro no teu julgar e justo no teu falar. Sabe o que Davi está dizendo? Eu reconheço que eu mereço ser punido, e o que vier aí é justo. E depois ele diz assim: tu não te comprases em sacrifícios, do contrário eu estudaria. Ele está dizendo: se eu pudesse consertar isso, fazer um sacrifício, eu faria. Mas o que o Senhor quer é um coração quebrantado e contrito. O Senhor não vai desprezar. Um coração arrependido, um coração que é
Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: eu não sou perfeito, mas eu estou melhorando a cada dia, estou caminhando para a perfeição. Não vivo uma vida estagnada, continue crescendo espiritualmente, continue caminhando em direção ao seu alvo, e o seu alvo é Jesus Cristo. Meu alvo, o seu alvo, nosso alvo é Jesus Cristo. Ele é a nossa recompensa, é Deus, o Criador de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, aquele que é o maior ser de todos, como nosso amigo, como nosso Pai, como aquele que é nosso íntimo, é o nosso noivo. É muito bom, né? Uma coisa é você saber que Jesus salva, outra coisa é você falar: Ele é o meu Salvador. É diferente. É muito bom. A gente fala: eu tenho Deus, Ele é o meu Deus. Se é o seu, não sei, mas meu Ele é meu. Porque eu amo Ele, porque Ele me ama, porque eu ando com Ele. Amar a Deus sobre todas as coisas é ter todo o resto como resto, quando comparado à alegria de conhecê-lo cada dia mais. Nós precisamos amar a Deus por isso. É isso que traz maturidade espiritual para nós. Maturidade espiritual não significa que você aceitou Jesus hoje é perfeito amanhã, mas significa que você está sendo aperfeiçoado a cada dia. Eu não sou perfeito. Agora, eu estou pregando isso aqui, não é porque eu sou uma pessoa perfeita, mas é porque eu tenho a certeza que a cada dia eu vou ser um pouco melhor, porque o Espírito Santo está na minha vida, porque é plano de Deus para a minha vida. Isso é plano de Deus para a sua vida, é plano de Deus para você. Para a gente terminar agora, vamos ler esse aqui para você, Colossenses 2. Esse texto é tremendo. Colossenses 2, versículos 6 e 7. Isso aqui é tremendo. Colossenses 2, 6 e 7, né? Diz assim: sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Eu recebo a Cristo, eu ando em Cristo, eu sou alicerçado nele, eu cresço para baixo dos meus fundamentos, e eu sou edificado, eu cresço para cima, em Cristo Jesus. É por isso que Deus está fazendo uma obra na minha vida. É por isso que Deus está fazendo uma obra na sua vida. Você pode até não ser perfeito hoje, mas você está sendo aperfeiçoado. Você está crescendo a cada dia. E a minha oração nessa noite é para que o nosso amor por Deus cresça cada dia mais. Assim não vai ser difícil abrir mão do caminho do pecador, do conselho do ímpio, da roda do escarnecedor. Assim não vai ser difícil meditar na lei do Senhor dia e noite, porque nós temos prazer. E isso que faz um homem bem-aventurado. Isso te faz um homem, te faz uma mulher bem-aventurada.